A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olá, ouvinte do Empreendedor em Ação, seu programa semanal que traz para você informação interessante aqui sobre o empreendedorismo. Você que é aspirante, você que é empreendedor, que ama escutar histórias de superação, ter um pouco mais de conhecimento a respeito dos mercados que nos cercam. Esse é o seu programa. A gente está aqui toda quinta-feira às 18 horas na Rádio Unimontes. Antes de iniciar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, a Classic Men's Club, a Crijóias, a Fadenor, a Trajeto Móveis e a Impremix pelo apoio cultural aqui ao nosso programa. Gente, hoje nós temos um programa especial, porque nós estamos recebendo aqui o prefeito eleito, o Guilherme Guimarães, para dar uma entrevista para nós a respeito não só das questões relacionadas ao mundo do empreendedorismo, o que a gente pode esperar desse governo, né, relacionado à questão empreendedora, à indústria, à prestação de serviços, de uma forma bem geral, mas também de questões relacionadas ao geral mesmo da nossa cidade. Para isso, hoje teremos a participação do nosso querido radialista Paulo, que sempre está aqui participando com a gente, né? Manda os recadinhos, né, Paulo? Isso aqui, tá, hoje Paulo vai estar com a gente, porque ele tem um conteúdo de muita importância para que a gente consiga aqui, né, abstrair do Guilherme o máximo que a gente conseguir, para que você, cidadão, cidadã, tenha uma ideia do que será esse governo dos próximos 4 anos, que se inicia em janeiro de 2025. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso programa Empreendedor em Ação. Muito obrigado, Ariane. Eu fico muito satisfeito de voltar para a minha casa. A minha casa é a universidade, ao nosso Unimontes. Já tem um bom tempo de trabalho aqui. Cumprimentar o nosso professor Rony, grande amigo, Paulo, a Vanessa. Cumprimentar o professor Wagner, o professor Dalton, nossos chefes aqui na universidade. Eu fico muito feliz de estar na minha casa, na casa do conhecimento, a casa do desenvolvimento, a casa que ensina as pessoas a ter uma ótima profissão, mas também de dar uma perspectiva para todo o norte de Minas. Muito obrigado, Ariane, por esse convite, né? Estamos aqui à disposição de todos. Obrigada a você, viu, Guilherme, pela disponibilidade, para a gente poder trazer para o nosso ouvinte aqui como será, né, esses próximos 4 anos aí de mandato. Todo mundo ansioso para saber o que serão de políticas. Você que teve aí 71% de votos, né, um grande... É a opinião da cidade dizendo: queremos você realmente como voz do povo, na casa do povo. Então eu acho que isso a gente tem que enfatizar, né, esse detalhe, esse fato. Mas aqui, Guilherme, já começa quente, né, nas perguntas. Igual lá fora, né? É igual lá fora. E a gente quer muito saber a respeito da questão do comércio local, né? Não só do comércio local, mas políticas de fomento do negócio de educação, medidas que você considere para atrair novas indústrias, fomentar o surgimento de novas atividades industriais. Então a gente quer saber mesmo o que o seu governo traz de políticas para a gente perceber o melhor desenvolvimento, não só da cidade, mas também regional, né? Porque uma coisa acaba puxando a outra, é uma engrenagem. E eu queria começar perguntando para você o que o seu governo traz para nós de principais ações para apoiar o comércio de Montes Claros, que a gente sabe que é um dos pilares, né, que move aqui a nossa região. Bom, Ariane, primeiro eu queria agradecer aos ouvintes, né, da Rádio Universitária e a toda a população de Montes Claros pelos votos, né, sufragados a mim e ao Otávio. Nós ficamos muito honrados com esses mais de 150 mil votos, 151 mil votos, mas saber que nós vamos governar para todos. E nós convidamos, né, aos concorrentes, aos adversários também a continuar ajudando para o Montes Claros. Nós temos que criar um clima de paz, de harmonia. O período eleitoral é um período onde há os debates, onde há a discussão, onde há as brigas, essa coisa toda. Mas a gestão, ela é profissional, ela é independente. Ela tem que pensar no todo, independente de quem votou, não. Nós não temos que respeitar a vontade da população. E aqueles que perderam a eleição, que tem que saber que o processo passou, mas a prefeitura está de portas abertas. Se tiver alguma proposta interessante, pode vir que nós acolhemos. Nós entendemos que essas pessoas são deputados federais, são donos de instituições de ensino, são deputados suplentes. A gente sabe que eles têm a sua importância. E nós temos que ter um clima de paz na cidade.
todos nós temos que estar buscando o caminho. Quando chegar a próxima eleição, já é um outro processo. Mas nesse período, vamos pacificar a nossa cidade. Vamos esquecer esse processo para trás, e eu fico muito honrado. Em cada lugar que a gente conversou com a população, ela está muito satisfeita. E a gente não pode criar um clima de disputa, de quanto pior, melhor, né? Então é nesse sentido que eu agradeço o convite aqui da Rádio Universitária para estar presente, conversando e mostrando o nosso caráter republicano, democrático, entender a vontade das pessoas. Mas saber que daqui para frente, todos por Montes Claros, todos por Norte de Minas. Com relação ao desenvolvimento econômico, nós sabemos que Montes Claros é fundamental para todo o norte de Minas. Nós temos que perceber que Montes Claros tem que ser líder do norte de Minas, a liderança. E a liderança é saber compartilhar os aspectos positivos com as outras cidades e ajudá-los nos aspectos negativos, aquilo que eles não conseguem resolver. Montes Claros só é forte porque tem o norte de Minas que vem aqui investir, que as pessoas estão no entorno. Por isso que eu acredito muito na nossa Unimontes. A nossa Unimontes consegue levar o conhecimento a todos, consegue desenvolver a todos, formar a pessoa para todos os cantos. Nós temos que incentivar que essas pessoas que têm conhecimento, Ariane, para ir para a sua cidade, para empreender lá, para saber, porque aqui é um poço de conhecimento. E a nossa universidade ela tem que criar esse espírito em cada pessoa, né? Ou seja, ela tem que também ajudar a desenvolver. Então, com relação à atividade econômica, a Prefeitura tem feito um trabalho diferente. A primeira questão diz respeito a mostrar credibilidade na Prefeitura. Isso é o primeiro aspecto que motiva as pessoas a investir em Montes Claros, que ela sabe que está vindo para cá, que aqui as coisas são certas, que tem honestidade, que os investimentos que chegam aqui, os impostos retornam em investimentos. Para você ter uma ideia, quando nós chegamos em 2017, o orçamento era 700 milhões. O orçamento do ano que vem é 2 bilhões e 400, sem criar impostos novos, sem criar nada. Foi um crescimento orgânico e, sobretudo, um aspecto preocupado com os investimentos. Para você ter uma ideia, Ariane, quando nós chegamos, a inadimplência dos impostos municipais chegava a 83%. 83%. As pessoas não pagavam, não é porque elas não tinham, não. É porque elas não acreditavam que o dinheiro, Paulo, ia chegar lá na ponta. Hoje, a inadimplência chega à beira de 15%, que a gente sabe, a dificuldade econômica do país, um desemprego momentâneo, algumas coisas nesse sentido. Então, a credibilidade fez com que o recurso chegue. E esse recurso voltou para obra de infraestrutura, obra da educação, obra da saúde, obra em todos os sentidos. Então, o primeiro exemplo é a Prefeitura. E continuaremos firmes nesse propósito de retornar com esse recurso. Mas é importante dizer que nós modificamos muita legislação com relação ao zoneamento. Por exemplo, tinha um bairro em Montes Claros, o Jardim São Luís, que ele era ocupado só por empresas ou por comércio. Mas todos funcionavam como ou casa de lanche, ou casa de chá, ou seja, numa hipocrisia. O legal diferente do real. O que nós fizemos? Nós aproximamos os dois. Falou, olha, vamos parar com isso, né? Como é que um restaurante chique desse é uma lanchonete? Então, vamos transformar lá em zoneamento. Então, a cidade está ficando real. E a gente tem que acreditar no empreendedorismo. E a forma de acreditar é não ter medo das pessoas ter lucro, ou não ter preconceito contra o lucro. A gente tem que acreditar nisso. E a Prefeitura ela tem buscado, ao investir agora nesse momento, quase 100 milhões em obras de infraestrutura, avenidas, escolas, unidade de saúde, esse dinheiro que volta para Montes Claros na forma de geração de emprego, de renda dos trabalhadores, o comércio que modifica. Uma obra, por exemplo, lá no Monte Sião. Então, os trabalhadores lá estão alimentando ali, estão comprando restaurante, estão comprando a lanchonete, está gerando desenvolvimento. Então, isso é chamada economia circular, que a gente percebe muito bem. O professor Rony, ele sabe do crescimento, ele monitora isso, e a forma é de monitorar. Por exemplo, quando a Prefeitura resolveu exigir do governo do estado, através da concessão da Copasa, trazer a adutora, a gente não queria briga com a Copasa, igual foi feito anteriormente, de ter invasão na Copasa, de um ex-prefeito entrar com a guarda municipal e tomar o lugar do gerente. Não. Então falamos, olha, quer continuar com a concessão? Vamos saber que Montes Claros tem racionamento de água. Um dia tem água e 2 dias não tem. Qual que é o investimento? É o Rio São Francisco? É. Congonhas é importante? É, mas Congonhas vai demorar 10 anos. Licenciamento ambiental é uma obra de bilhões, ou seja, é um sonho longo. Qual que é a objetividade? Vamos fazer a doutora São Francisco, 500 litros por segundo, a água veio, as empresas não saíram de Montes Claros, já vieram mais empresas. Hoje nós estamos recebendo uma nova empresa que quer investir. Por que ela está com dificuldade? Porque não tem um distrito industrial aqui em Montes Claros mais. O distrito existente, que é do estado, foi completamente desvirtuado,
ele teve ocupações, venda de terrenos que foram legais, mas ninguém ocupou. Então a ideia da prefeitura é criar o Distrito Industrial Municipal numa parceria público-privada. O município quer convidar aqueles que têm terrenos, que a prefeitura entra com a infraestrutura de pavimentação, de água, de energia, e o empreendedor entra com o terreno, de tal forma que a gente reduza os custos disso aí, consiga viabilizar terrenos, porque as empresas hoje não têm preocupação de adquirir o terreno. O problema é que não tem terrenos prontos, não tem terrenos industriais. Então esse é o princípio, a prefeitura ser um grande incentivador desses grandes investimentos. Sabe? Pois é, eu queria contextualizar esse finalzinho que você falou da indústria, porque como a gente já vem de um governo de 4 anos, isso já foi alinhado, já foi conversado no distrito com essas empresas, que a gente está recebendo muitas empresas novas, né, Guilherme? Sim. Inclusive polo farmacêutico agora está crescendo bastante, né? Já, de certa maneira, já se iniciou uma conversa para a gente ter uma expectativa ainda mais positiva acerca do que vai acontecer. E um outro detalhe que eu queria só complementar a sua fala, a gente percebe que essa gestão humanizada, né, que você traz, você tem um olhar muito humanizado a respeito da gestão, a gente já entendeu isso, é que faz a gente levar para o lado não pessoal, né? Não é nem levar para não pessoal. Acho muito legal você convidar esses políticos que estão aí, que participaram desse processo eleitoral, para estarem aí ao seu entorno, né, para que também tragam crescimento e tragam o que tiverem para poder colaborar, né, com a nossa cidade. Mas eu queria só que você complementasse para a gente. Já tem uma linha de raciocínio, já conversou, já está meio caminho andado essa questão do distrito industrial, ou ainda é um planejamento a ser edificado? Tá, então nós vamos, a partir dos problemas, a gente vai apresentando soluções. Então, assim, eu sou engenheiro. Engenheiro é muito prático e objetivo. Então, olha, qual que é o problema? Falta de terreno, então nós temos que ter terreno. Nós vamos esperar que os empreendedores façam esse terreno. O terreno industrial tem que ser muito grande. 30 mil metros, 40 mil metros, que não tem a rentabilidade de um lote de 300 metros. Então, ou seja, a gente tem que incentivar. E qual que é a forma de incentivar? Fala, olha, a prefeitura entra, aporta com a infraestrutura, eles entram com o terreno. Ou seja, eles não estão investindo, não tem o custo do investimento. A prefeitura tem o custo do investimento, porque sabe que tem um retorno. Uma empresa que vier para cá, igual, por exemplo, a Novo Nordisk, ela anunciou o investimento na planta atual de quase R$1 bilhão. Não é nem na planta nova, que são 5 bilhões, né, que vai investir. 1 bilhão. Você imagina, uma empresa que vem para cá e vai investir 1 bilhão nesse terreno, o município já ganhou os investimentos feitos ali. Então, essa lógica de quanto que custa e quanto que vai ter o retorno. Por isso que eu falaria para você, a partir dos últimos 3 meses, quando as pessoas vinham me procurar um terreno e não tinha, eu falei, tem que resolver isso. Eu não posso esperar a iniciativa privada resolver sozinho. Porque ele vai fazer um grande distrito industrial, que muitas vezes vai ficar o investimento feito aí durante 2, 3 anos, enquanto ele tinha liquidez de um lote. Então a prefeitura tem que saber disso, tem que ter essa alternativa. Depois que eu anunciei isso aqui, umas 5, 6 pessoas se interessaram. Olha, eu tenho interesse de fazer isso. Porque na verdade a gente está pegando recurso público, investindo. É lógico que isso tem que ser muito cuidadoso, porque na verdade é recurso público e a gente tem que dar uma prestação de conta disso. Eu sei que é uma matemática diferente, uma legislação diferente, porque nós temos que saber que esse resultado ele tem que ser compartilhado com a sociedade. Então não é ele ter o terreno disponível para o cara vender. Não, ele vai ter um terreno que o município aportou e isso tem que ter um retorno para o município. Então essa ideia foi a ideia que a gente teve, nós temos que alinhar isso também, né? A trabalhar esse assunto, porque vai ser um chamamento, a prefeitura não sabe exatamente quem surgirá, onde que será. Então com essa nova ligação Brasília, não tenho dúvida que Montes Claros será muito mais demandada por polo logístico. Aqui está se tornando-se um grande polo farmacêutico, será o maior polo farmacêutico da América Latina. Então já tem empresas maiores vindo para cá. A própria Eurofarma já está prestes a concluir, mas já está fazendo um novo investimento de uma nova planta. Ou seja, a gente dar essas oportunidades, porque a gente não pode perder o bonde da história, o trem da história. Então, agora é hora. Se a gente tivesse pensado nisso lá 8 anos, 10 anos atrás, a gente não teria essa dificuldade aqui. Mas como a cidade não conseguia nem tapar seus buracos, aí a gente não tinha essa tranquilidade de se pensar isso. Então, há uma ideia, mas nós temos que ajustar esse modelo, para esse modelo ser legal, para também não gerar um problema. Muitas vezes a gente pensa uma coisa, mas na prática é difícil. Mas esse é um aspecto importante que a gente tem que ter urge para fazer isso aí.
E a ideia de um parque industrial é bem diferente, né, Guilherme? Porque as empresas, elas compartilham, não é isso? Elas compartilham algumas despesas ali, a utilização, por exemplo, de água, de recolhimento de resíduo sólido. Então, as indústrias, né, compartilham. Então, é diferente e isso acaba gerando também, não só mais emprego, né, mas acaba gerando também mais sustentabilidade para esse sistema industrial que a gente precisa ter de uma maneira que seja mais rentável do que qualquer outra coisa, sem né? Sem dúvida. Guilherme, então, é o seguinte, dia 1º você assume como prefeito de Montes Claros. Eu gostaria de saber quais serão os seus primeiros atos como prefeito. Você vai citar 3 para a gente aqui, se possível. E como está sendo e vai ser essa transição, né, da administração de Humberto Souto para a sua? Paulo, a vantagem é que nós estamos nessa administração desde janeiro de 2017. Eu conheço ela profundamente, participei de todos os processos, conheço todas as pessoas e é lógico que a expectativa é de melhorar cada vez mais. É um grupo que está aí, que teve sucesso, mas a oxigenação sempre é importante em qualquer processo. E a oxigenação pode acontecer de várias formas. Então nós temos um processo em andamento, um projeto em andamento, que a gente trabalhou efetivamente nele. Todas as obras de infraestrutura, todas as escolas, todas as unidades de saúde, tudo isso eu participei pessoalmente do processo. A escolha do local, onde que está sendo feito, qual o objetivo, o tamanho da escola, o tamanho do CEMEI, a ponte onde está sendo construída. Essa questão, eu pensei, mas é lógico, a decisão foi do prefeito Humberto Souto, que até hoje ele está firme à frente da gestão. Então a gente sabe em que pé que está. Hoje nós temos quase 140 obras em andamento, entre CEMEIs, entre escolas, entre ruas, entre avenidas, entre quadras, entre praças. Então é um grande pacote que dá tranquilidade para a gente continuar trabalhando. É lógico que tem alguns projetos que nós achamos fundamental, que já de imediato. É o que a gente já ajustou já com o governo do estado, com o governador Zema, com o nosso vice-governador, professor Matheus, e com o doutor Fábio Bracelete, que é o nosso secretário de saúde, que é o hospital municipal. Então tem mais ou menos 7, 8 meses que a gente está discutindo isso. Então eu sempre falo, como meu pai era médico e construiu 2 hospitais em Montes Claros, ele construiu o São Vicente, que virou Haroldo Torinho, e construiu ele mesmo o São Lucas, que virou o Dilson. Então eu sempre fui um pouco fascinado pela construção de hospitais, embora não seja médico, mas seja engenheiro. E nós sofremos muito, né, com os hospitais privados. Só temos um hospital 100% público aqui, que é o HU, que tem sua característica, o tamanho dele específico, que resolve um monte de coisa, mas tem suas características, é ligado à nossa universidade, tem um aspecto da educação, e sabemos das limitações e do esforço do governador, do professor Wagner, do secretário de saúde, para resolver isso, mas tem os aspectos legais que muitas vezes não avançam. Então, a ideia foi, olha, nós não podemos ficar à mercê da iniciativa privada. Nós temos que ter uma salvaguarda. A salvaguarda é um hospital municipal, que não é o Hospital do Trauma. O Hospital do Trauma, não sei se vocês lembram, ele seria construído com dinheiro do Estado e passado para a Santa Casa. A gente teria outro problema, ou seja, a gente ficaria refém das vontades de um eventual chefe lá, alguma coisa assim. A Santa Casa é muito importante, o Hospital das Clínicas é muito importante, o Haroldo Torinho é muito importante, o Dilson também é muito importante, são hospitais muito importantes. Mas quando o calo aperta, a gente só corre no HU, que tem as suas limitações. Então a ideia foi, olha, a gente sabia das dificuldades, a gente sentou com o governador, sentou com o vice-governador, e estabelecemos um programa, 150 leitos, 10 salas cirúrgicas, com especialidade na pediatria, para o atendimento da mulher, para atendimento paliativos, dentro de um recurso estabelecido, né, com a forma de funcionamento um pouco diferente, e até para caracterizar que quando a gente tem um extrateto, vamos imaginar, uma cirurgia custa 100, a prefeitura já paga para os hospitais, por exemplo, 1.000, que esse recurso chegue lá no médico, que chegue no enfermeiro, no técnico de enfermagem, no assistente, que muitas vezes o hospital, ele recebe o extrateto e não chega no profissional da medicina, então eles não atendem. Então esse é o primeiro programa que, quando a gente lançou há mais tempo, e foi muito bem aceito pela população, a gente tem que ter um salvaguarda, porque eventualmente o gestor daquele tem um interesse diferente, que não seja o interesse de prejudicar, mas que ele
eventualmente tem o interesse de resolver as questões financeiras do seu hospital privado, que é natural, é uma instituição privada, né? Ele funcione. E aí a gente teria salvaguarda. Então esse é o primeiro aspecto importante. Um outro aspecto importante é ajustar a questão do servidor público. Eu sou servidor público, eu sei das dificuldades, eventualmente, de plano de carreira. Então a gente quer discutir com o servidor um plano de carreira que seja correto, que seja justo, que seja, sobretudo, estimulante para o trabalho do servidor público. E isso que a gente acredita. O servidor público ele tem que estar, embora nessa gestão, nós não tivemos problema nenhum com o servidor público. Eles foram sempre presentes. Tanto que a maior parte dos nossos projetos, Paulo, foi feito pelo servidor público. O projeto das pontes, os projetos das avenidas, fomos nós que fizemos mesmo. Mas nós temos que entender que nós temos que criar um modelo diferente para o estímulo, para a sua capacitação, para que ele fale, olha, eu vou fazer um curso de pós-graduação na minha área, então eu vou melhorar a minha capacitação, aí eu vou ter um ganho sobre isso. Então nós temos que criar, porque há uma distorção completa dentro do plano de carreira da prefeitura. É uma série de questões antigo, plano de carreira de 93, 94, que mudou a lógica hoje até da atividade produtiva, da atividade laboral. Então esse é um outro aspecto importante que a gente vai trabalhar. E também a questão da educação. Então hoje é uma grande polêmica nas 40 horas, né? Eu sou professor 40 horas, né, e professor 20 horas. Então eu sei efetivamente que se eu for falar 60 horas de sala de aula, ninguém aguenta, né? E o interesse nosso, qual que é o lucro na educação? Uma criança aprender bem, um jovem aprender bem, um adolescente aprender bem, um adulto no EJA aprender bem. O professor exaurido, ele não conseguirá fazer isso. Então nós temos que entender até, olha, um professor de geografia, ele vai ter que dar aula, por exemplo, no Jason Caetano, lá no Delfino e no Alcides Carvalho, no Vera Cruz. Qual que é o deslocamento dele? O que vai se comportar? Ele vai conseguir efetivamente cumprir 20 horas, 26 em sala de aula? Então é isso que a gente tem que definir. Então virou uma polêmica muito grande essa questão das 40 horas. Teve gente que falou que vai acabar com as 40 horas, mas vai acabar com as 40 horas e acabar reduzindo o salário, né? Ou seja, nós garantimos as 40 horas com salário. E foi optativo, opcional. Quem quisesse podia resolver. Mas como teve uma discussão mais ampla com o setor pedagógico, nós entendemos que isso é fundamental. Porque a educação só tem função se ela formar pessoas capacitadas a fazer a gestão própria e a gestão da cidade. Não adianta nada a gente diplomar ou certificar alguém sem o conhecimento. Então, por isso que nós temos que discutir muito a nossa educação. Nós estamos construindo, e também reforçando, né? Nós já construímos entre 12 CMEs e 2 escolas. Então, construindo mais 36, né? Até passei para um candidato que falou que não sabia. Nós passamos pelo GPS, pediu, né? a lista. Mandamos a lista com o GPS com a localização, né? Para caso queira conhecer. Mas por que é isso? Porque é fundamental que a gente tenha um prédio, por exemplo, os nossos CMEs são igual a qualquer os CMEs mais bonitos do Brasil. Salas bonitas, porque a criança ela é arrancada de casa para ir para um lugar que era feio, cadeira quebrada, era aquele ambiente que não estimulava a pessoa sem querer uma prosperidade. E a gente faz um CMEI aqui igualzinho lá em Miralta, igualzinho em Pedra Preta, porque a gente entende que a criança tem que ser bem atendida em qualquer lugar e ela tem que gostar de aprender. Porque a primeira coisa para a gente ter vontade de fazer as coisas é gostar daquilo. Então, esses CMEIs, as escolas estão sendo cada vez mais bonitas, escolas com telha termoacústica, amplas, né, com toda a estrutura para ter uma condição melhor. Então, é a ideia de uma estrutura bonita, mas os professores têm que estar tranquilos para trabalhar. Mas é importante que os professores também saibam que nós dependemos fundamentalmente do professor. Porque não é o computador que vai resolver a vida das pessoas, não é o móvel que vai resolver, mas o professor tem que saber o seguinte: qual que é a minha responsabilidade do meu trabalho? Essas pessoas que estão saindo daqui, o que está acontecendo? Elas estão conseguindo prosperar, elas estão conseguindo gostar, né? Porque nós dependemos disso. Por que nós dependemos disso? Porque nós estamos recebendo agora esse mundo de investimento de indústrias. Essas indústrias vão ter um lockout de mão de obra se a gente não produzir pessoas. E o que vai acontecer, Paulo? Vai vir todo mundo de fora. Então esse investimento que a prefeitura faz de infraestrutura, de ter incentivos na hora do ISS, nós vamos perder isso. Então nós temos que preparar os nossos alunos para competir de igual para igual. Mas não é só os alunos que têm essa oportunidade em escolas melhores, não. Por exemplo, minha mãe é professora de inglês, né? Então a gente sabe a importância do inglês. Vários alunos meus aqui da universidade
estão na Novo, estão nessas empresas todas. Mas qual que é o pré-requisito? Saber inglês. Então o que nós fizemos? Nós compramos o prédio da antiga Facite e estamos montando lá o Centro Municipal de Idiomas. Para todo mundo que quiser aprender primeiro inglês e espanhol. Para qualquer pessoa. Uma pessoa do Village, da Mauricé, de São Geraldo 2, de Miralta, de Mucambo Firme, aprendeu inglês. Porque nós temos que integrar essa pessoa no processo global. E muitas vezes as pessoas falam assim, isso é um sonho. Não, isso é uma realidade. Hoje a gente vai em Santa Rita do Sapucaí, Ariane, a pessoa forma lá no Inatel, mora em Santa Rita e trabalha numa empresa da Suécia. Ou seja, é isso que é fundamental. Então, esses 3 pilares serão fundamentais para que a gente garanta que essas empresas venham para cá, que é a nossa mão de obra, e por isso que nós precisamos cada vez mais, a nossa universidade, a nossa Unimontes, o nosso Instituto Federal, a nossa UFMG e as faculdades entenderem da importância deles, que não é só simplesmente formar e falar, não, esse aqui, não, qual que é o perfil? O que nós precisamos, né? O que nós precisamos de estar gerando aqui nessa nossa universidade? Qual que é o nosso papel efetivo de transformação da nossa sociedade? Isso passa muito pelo professor, porque é isso, né? Nós não estamos, ninguém aqui está obrigado. É a opção que a gente fez e a gente tem que gostar daquilo. Então, esses pilares que é o que a gente acha fundamental. E por último, como um aspecto importante, nós vamos criar assistência técnica municipal rural, porque sabemos que hoje o produtor rural ele precisa disso, o médio, o grande. A gente não tem preocupação nós queremos essa briga no campo. Todos são importantes. Então, o que a gente percebe? Que a prefeitura compra muito do pequeno produtor, mas muitas vezes o produto não tem a rentabilidade necessária, eles não produzem adequadamente. Então, nós já vamos fazer zootecnista, veterinários e agrônomos para ensinar a fazer uma inseminação, melhorar o seu rebanho, ele produzir mais, fazer uma irrigação. Por quê? Porque a nossa atividade do Norte de Minas é agro. Então, ao dar esse conhecimento, e nós vamos contar muito aqui com a FMG nos cursos de zootecnia e de agronomia, com a nossa Unimontes, com o curso de veterinária, com o curso de zootecnia e com o curso de agronomia. É fundamental que esses lugares sejam campo da extensão, porque infelizmente os nossos alunos e os nossos professores estão cada vez desprestigiando mais a extensão rural. Extensão qualquer, seja a extensão da medicina, na extensão da engenharia, a extensão... E a extensão é fundamental, porque é ali que a gente integra, né, a prática com o conhecimento. Não que a pesquisa não seja importante, mas é fundamental que essas pessoas já comecem a estar no mercado, participando, ajudando, entendendo que futuramente eles vão trabalhar. Então, nós vamos contar muito com a universidade nesse processo de extensão rural. Muito bom. Guilherme, eu quero te fazer uma pergunta a respeito do setor de serviços. Mas como a gente aperta os entrevistados, são duas perguntas em uma. Eu queria muito que você falasse para nós quais são as estratégias para implementar, né, que você deseja implementar para apoiar o setor de serviços, especialmente em tempos de crise. Mas aí eu quero já amarrar uma outra perguntinha que tem a ver com o setor de serviços, que é a respeito das políticas de fomento ao negócio educacional. Né? Porque a gente tem falado sobre capacitar a população, é importante, a gente tem pesquisas que falam aí que em 2030 a gente vai ter cerca de 56% da população não capacitada para atender o mercado, então a gente tem falado disso, mas e esses empreendedores da área educacional? Né, que a gente sabe que a carga de imposto ela é pesada. Eu estou te perguntando sobre serviços, porque a gente tem uma reforma tributária que está chegando aos pouquinhos aí, e o pessoal do setor de prestação de serviços tem se preocupado porque vai ter uma mudança, né, meio um pouco drástica em relação a recolhimento. Então eu queria que você falasse para a gente sobre quais as estratégias, né, para apoiar o setor de serviços e sobre as políticas de fomento ao negócio educacional. Com relação à reforma tributária, está muito ligado ao governo federal. O município tem pouca, né, o Estado hoje tem pouca ação sobre isso. Realmente nos preocupa muito. Preocupa não só para saber qual que é a carga tributária e, sobretudo, qual que vai ser a autonomia do município, sobretudo, com os recursos. Porque a gente sabe que o governo federal é muito guloso, né, muito voraz com os impostos. E acaba não retornando muito ao próprio município. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter. Mas nós percebemos uma organização cada vez maior da classe produtiva. Agora, é importante, Ariane, assim, as pessoas também têm que procurar o poder público para saber quais são as ações. Por exemplo, eu sempre estou conclamando a própria CI, a CDL, para participar desse debate, porque a omissão é a pior coisa do mundo.
Porque a gente vê muitas vezes as pessoas discutindo no Zap. Mas o que efetivamente a gente está fazendo para isso? Qual que é a forma? Então, a prefeitura, como que ela ajuda isso? É realmente garantindo mais investimentos, mais recursos na população, para ele poder girar mais o negócio. Mas lembrando que no ano passado nós capacitamos mais de 1.000 pessoas nos residenciais com relação à confeitaria, a salão de beleza, essas coisas todas, para garantir que essas pessoas tenham a mentalidade do empreendedorismo, na medida que forma essas pessoas. A educação é um aspecto importante. Nós entendemos que cada vez mais nós temos que começar a educar as pessoas com relação à questão econômica, ou seja, o conhecimento econômico. O que é uma poupança? Como que ele pode gastar? Educação financeira. E o município continuar fazendo as suas políticas de incentivo. Hoje, por exemplo, nós temos o Eco-Recicla. Por que eu falo isso que é importante? O Eco-Recicla é uma lei que nós aprovamos há 2, 3 anos, que o habitante, o morador, ele pode levar o seu material num posto de recebimento e ele receber o crédito desse recurso na forma de imposto. Então, no final do ano, ele pode ir lá e, vamos imaginar, ele entregou R$100 de reciclável no ponto de coleta. Então, aí ele vai receber esse crédito e deixa de pagar diretamente esse imposto, que tem essa compensação. Na medida que a gente cria uma política de recompensa, uma política de compensação, o dinheiro fica mais no município, e o município, tendo uma gestão mais austera, não precisa de criar novos impostos. Pra você ter uma ideia, nós não alteramos a nossa tabela de IPTU, porque a gente sabe que ela está sendo, vamos dizer assim, adequada, né? E toda vez a gente sabe, toda vez que você sobe o imposto e ele fica desproporcional, ao invés de ser uma coisa boa, vira coisa ruim, porque as pessoas aumentam a inadimplência, a dificuldade, as pessoas vão ser negativadas e uma série de questões. Então, o objetivo é apoiar, né? Agora mesmo nós fizemos o PROPIQ, programa do governo do estado, com o município, no sentido de melhorar o conhecimento de produção de alimentos, as cantineiras, os bares, essas coisas todas, para gerar mais mão de obra gerando mais capacidade dessas pessoas. A gente estava conversando com uma grande rede de drogaria. Ela falou que a rotatividade mensal são de 50 pessoas. Então, como você manter uma empresa que tem uma rotatividade tão alta? Você está tendo que formar. Então, na verdade, a gente tem que descobrir qual que é o problema efetivo. Porque nós temos que ter uma cidade produtiva, mas o que a prefeitura pode fazer é uma educação melhor, de melhor qualidade, uma assistência de saúde de melhor qualidade para as pessoas não adoecerem, ter uma tranquilidade e, principalmente, criar uma infraestrutura para que as pessoas possam empreender. Aqui a gente fala muito sobre a questão da mentalidade do empreendedor, né? Que a gente precisa trabalhar muito a mentalidade do empreendedor no mercado atual, né? Da maneira como está. Esse empreendedor ele tem que ter uma mentalidade mais aberta para a inovação, para a capacitação, uma gestão mais humanizada. A gente acredita que essas demandas sendo atendidas, a gente vai ter um mercado mais fortalecido, né? E com mais possibilidades aí. Mas você falou sobre as entidades, né? Que você tem chamado as entidades para conversar a respeito de alguns temas específicos. E hoje nós não temos na prefeitura um conselho formado, né? Assim, formalmente, né? Para discutir essas questões, levando as dores da sociedade civil, mas a gente tem as entidades que sempre estão dialogando com a prefeitura no sentido de trazer essa voz, né? Como tem a FIEM, tem a CDL, tem a Associação Comercial, tem a Câmara das Mulheres. Mas não seria o caso, Guilherme, de existir aí a junção formal de um conselho que apresente pautas mais formais, ou seria mais uma burocracia e essas entidades já possuem essa voz? No seu governo, como que você pensa assim, esse espaço de representatividade para essas entidades que trazem essas vozes por trás? A grande questão é que a questão de conselho no Brasil ele foi desvirtuando. Nós temos, em alguns lugares, conselheiros que estão há 20 anos no mesmo lugar. Então, há uma preocupação dessa representatividade desses conselheiros, que não é o caso, eu estou falando aqui especificamente de Montes Claros. Sim. Ele deixa de ser um conselheiro de uma determinada entidade ou grupo para ser um conselheiro dele mesmo. Ele vira uma questão. Então, essa é a preocupação. A gente tem que desburocratizar essa interlocução, sabe, Ariane? Sim. Então, aproximar essas pautas é fundamental. Ou seja, qual que é a questão? A gente tem que dar muita praticidade nessas questões. Que o conselho, ele, de um lado, ele funciona bem, de outro lado, ele pode ser uma trava, porque ele nem anda para um lado nem outro, aí vira
uma guerra interna, uma guerra de egos. Essa é uma preocupação efetiva. E nós tivemos sempre as portas abertas para as entidades, para saber o que precisam. Por exemplo, agora, e aí eu acho que é fundamental, eu já chamei todos para discutir a concessão da linha férrea, que está sendo discutida, foi discutida ontem e será discutida dia 30 de novo, audiência pública. Eu não vejo ninguém se manifestar, a não ser eu e a Prefeitura de Montes Claros, porque a gente pediu para discutir isso e falei com o governador, porque pode ser que a linha férrea cabe aqui em Montes Claros, porque a concessionária não quer a linha férrea, porque ela não é rentável nesse trecho Corinto, na Bahia. E ela fala assim, e o governo do federal, ela quer a outorga. A outorga é os investimentos para investir na malha lá do Mato Grosso. Então eles querem vender essa outorga. Aí a empresa concessionária fala assim, não, se vender esse trecho, eu vou deixar de investir 30% da outorga. E o que é interesse para o governo federal? É investir onde? Se a gente não brigar por isso, é fundamental. Eu já falei com várias entidades e as pessoas têm que participar, porque vai afetar a economia. Ah, não, mas a linha férrea hoje não funciona bem. Não funciona por inoperância da concessionária, uma falta de ação da ANTT para exigir que ela seja um bem público de atendimento da sociedade. E a sociedade tem que brigar. Então, o que eu vejo é as pessoas querendo tirar a linha férrea. É o maior absurdo do mundo. O mundo inteiro corre atrás de uma linha férrea. E nós estamos querendo tirar por causa de uma questão estética, porque um bairro está de um lado ou de outro. Gente, todas as formas de resolver. Mas eu acho isso, sabe, Ariane, muitas vezes as pessoas, e falando especificamente, ficam muito focadas no seu problema, mas esquece do todo. E isso, a 251. A 251, qual é a solução? É conceder sem reformar? Faça isso. Agora não, eu vou ter que reformar primeiro. Quando é que vai reformar? Vai esperar morrer 1.000 pessoas para fazer essa concessão de reforma e ninguém sai do papel, porque nós não temos a representatividade política necessária, temos poucos deputados federais e muitas vezes eles não conversam entre eles por um motivo ou por outro. Então, a discussão, a sociedade tem que puxar a discussão, tem que esquecer o partidarismo. Né? Fala, olha gente, qual que é o interesse? A linha férrea tem que continuar? Se também for para acabar a linha férrea, a sociedade resolveu, ok, é isso que vamos tocar. Ninguém tem o dom de falar assim, é isso que é certo ou é que é errado. Então, olha, vamos fazer a 135, foi uma briga danada? Foi. Mas funcionou. Fez a antecipação do pedágio? Será que o valor era esse, era aquele? Mas foi com a briga nossa é que nós conseguimos trazer 200 milhões da concessão para fazer o anel rodoviário, aquele viaduto, porque ninguém queria fazer isso. Eu tive que ir em Brasília, tive que ir em Belo Horizonte conversar com o governo, tive que ir em São Paulo conversar com a concessionária e brigando. Por quê? Porque, na verdade, eles queriam ficar no conforto. Eu falei, não, Montes Claros está sendo impactada por esse custo desse pedágio. Montes Claros tem que ter um ganho com isso. O governador Zema foi positivo. Ele falou, não, Guilherme, eu concordo com você. O ex-secretário de Infraestrutura, o doutor Fernando, falou, não, concordo com você. E fomos para a ECO, ajustamos, conseguimos 200 milhões. A primeira parte está praticamente pronta e vai caminhando. Ou seja, nós temos que ter essa visão. Não tem interesse nenhum, eu não tenho empresa de transporte, eu não tenho empresa, não tenho indústria, não tenho nada. Mas o interesse nosso é de atender a sociedade. Por isso que eu acho importante todos sair da zona de conforto, do meu problema, e falar o que atende no geral. Não estou falando que a nossa presidente Gislaine não faça isso, que Hernandes não faça isso. Mas muitas vezes eles não têm a força necessária da instituição para pensar nesse sentido. Por isso que a gente tem que ter pautas, né, e prioridades. Um dia eu tive uma reunião até com um grupo maior, que eles apresentaram 10 prioridades. Eu falei, quem tem 10 prioridades não tem prioridade nenhuma. Nós temos que ter uma prioridade. Qual que é a prioridade? É a 251? Então, assim, a gente tem que entender. Muitas vezes não me atende diretamente, mas atende no futuro. Então, essa preocupação regional, das pessoas brigarem pelas coisas, né, de defender a nossa Unimontes, defender a nossa UFMG, o nosso instituto, é fundamental, porque nós dependemos disso aqui. E esse é a salvaguarda da gente. Então, é nesse sentido. Eu não estou criticando ninguém, não. Eu estou sugerindo uma discussão e a Prefeitura de Montes Claros tem que liderar isso. O prefeito tem que liderar, porque é a cidade mais importante do norte de Minas. É uma cidade que tem 450 mil habitantes. É aqui que nós temos 300 mil eleitores. E eu represento 300 mil eleitores. Independente de quem votou em mim ou não. Mas eu represento, eu tenho obrigação, mas eu também represento todo o norte de Minas. Porque aqui é a cidade principal. Eu vou defender para o Janaúba, vou defender Pirapora, vou defender todos. Porque é isso que a gente precisa. É uma liderança regional que brigue por nós, porque nós temos poucos deputados estaduais. Temos pouquíssimos deputados federais. Então, se a gente não apoiá-los, eles vão ficar falando sozinhos. A Mata Seca é um problema, ninguém quer resolver isso lá, porque o Berlândia está satisfeito, o Naí está satisfeito, o Juiz de Fora está satisfeito, porque lá eles podem desmatar tudo e nós não podemos desmatar. Né? Então, é essas questões
que a gente tem que estar fundamental. Por exemplo, o projeto de Jaíba, um projeto magnífico do Alisson Paulinelli, que tinha que ganhar o prêmio Nobel da Paz, porque fez o Cerrado produzir. Gastou bilhões lá e metade dele está na Mata Seca. Isso é uma incoerência. Então, um dos princípios do planejamento é que duas coisas não se conflitam. Eu faço um projeto que eu não posso desmatar. Então, como que as coisas funcionam? Então, a gente tem que ser muito prático e objetivo. É isso que eu penso, mas toda a sociedade tem que estar discutindo isso aí muito claramente. Guilherme, voltando aqui para a nossa cidade, com relação à mobilidade urbana de Montes Claros. Em períodos específicos do dia, é impraticável as pessoas se locomoverem pelo centro de Montes Claros. Há uma solução para isso? Olha, eu vi um candidato falando que ia fazer uma avenida norte-sul. Aí a gente ia demolir todos os prédios do Dr. Santos, da Bocaiúva, da Altino de Freitas e tal. Então, assim, a gente vê que fazer um corredor de 14 quilômetros... Então, assim, a gente tem que ser prático. O que a gente consegue resolver com isso? Melhorando o nosso sistema de transporte coletivo, que é um problema. Nós temos o professor Narciso, que é nosso conselheiro aqui, que a gente sabe que a maior parte das empresas de ônibus quebraram ao longo do tempo. Porque hoje nós temos muito transporte alternativo. E é uma realidade. Então nós temos que motivar essas pessoas a utilizar o transporte coletivo. Porque a gente começa a reduzir o número de veículos. Mas a gente não impõe fechar o centro. Isso é um absurdo. Então a gente tem que atrair. A prefeitura fez mesmo, com um subsídio, o passe livre estudantil. Que foi o quê? A gente faz o subsídio para que os estudantes garantam isso aí. Mais pessoas utilizando o transporte coletivo não impacta o tanto da tarifa. Agora, para evitar subir a tarifa, a prefeitura comprou 13 ônibus, quase 8 milhões, porque se a gente deixasse a empresa comprar, esses 8 milhões representaria 15%, 20% na tarifa. Com isso, menos gente lá, com ar-condicionado, com tudo. Então a gente vai melhorando o transporte coletivo, é a primeira coisa. A segunda, criar outras centralidades. Quando a gente está incentivando, por exemplo, nós agora tiramos 140 ruas, deixou de ser zona residencial para virar zona comercial nos bairros. Então, falando para o empreendedor, aquele que fizer já de imediato, no loteamento, uma via arterial larga, ela já vira naturalmente comercial. Então, incentivar os novos loteamentos a ter uma área comercial. Com isso, ali desenvolve, as pessoas não precisam vir tanto no centro. Embora a gente não quer que o centro de Montes Claros vire um centro de São Paulo, um centro de Belo Horizonte, degradado, sem vida. A gente quer ativar o centro de Montes Claros, mas com questões fundamentais. Agora mesmo nós estamos reformando a Praça da Catedral, para ficar bonita, integrada com a Catedral, para ali virar um ponto, vai ter verde, vai ter jardim, vai ter um monte de coisa, vai ter um coreto, para lá não ficar degradado, porque o que a gente estava vendo era, lá ninguém ia lá na Praça da Catedral. A prefeitura está investindo para induzir. Na próxima vai ser a revitalização de todo o quarteirão da São Francisco, bonito e tal, para gerar desenvolvimento. Não deixar o centro morrer, mas atrair cada vez mais o Uber para o centro, criar espaços para eles pararem, garantir que as pessoas podem chegar lá, ter modais diferentes, ter situações. Então, é uma dificuldade. O que nós fizemos? Nós fizemos quase 6 avenidas novas, largas. Então, hoje, se você vai de um ponto a outro, em 5 minutos em Montes Claros, em 10 minutos. Aquele que não quiser passar pelo centro, ele pode pegar as grandes avenidas. Estamos fazendo mais 3 grandes avenidas. Estamos fazendo a João 23 integrada lá na Sidney Chaves, fazendo 2 pontes na Sidney Chaves, fazendo 2 avenidas aqui no Ibituruna, fazendo um grande corredor urbanístico ali de desenvolvimento integrado do Major Prates. Estamos desapropriando algumas casas, alguns terrenos lá na região do Major Prates para integrar na UPA, fazer um grande corredor de avenida. Ou seja, a gente está criando alternativas para que as pessoas que não precisam passar no centro para só o trânsito funcione. Mas a gente quer que as pessoas vão para o centro. A gente quer que as pessoas adquiram no centro. Por isso que todos os ônibus param lá. Porque a gente quer deixar a economia no centro funcionando. Então a gente tem que pensar que em todas as ações, elas não podem ser só com olhar naquela ação. Ela tem que ser integrada. Quando a gente fez uma avenida lá, criando um corredor ali do Sarmento, criando uma ponte que não existia na Melancias, asfaltando para Independência, nós revitalizamos um corredor que não existia. Então a pessoa sai do bairro São José e chega no Independência hoje em 10 minutos. Antes eles gastavam 20 minutos, 30 minutos. E o que aconteceu na do Sarmento? Hoje tem boutique, tem cabeleireiro, tem roupa. Então nós criamos uma movimentação nesse sentido. Então a ação da mobilidade, ela tem que estar integrada com o desenvolvimento econômico. Então é isso que é pensar a cidade, né? Isso que é pensar a cidade. A cidade está mudando. Então as novas centralidades, quando a gente transformou quase 140 ruas nos bairros em áreas comerciais,
a pessoa pode ir lá funcionar um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, que funcionava clandestinamente. O cara tinha um setor de contabilidade lá e não podia falar que era contabilidade. Então, é legalizando. Então, eu entendo que a mudança da questão da mobilidade é criando novas centralidades sem perder o centro como grande articulador de Montes Claros. E eu acho importante, Guilherme, você trazer essa questão, porque hoje Montes Claros ela é uma das cidades que se destaca na questão do empreendedorismo, né? Eu tenho números assim até maio, né? Até maio foram quase 40 mil novas empresas abertas e a gente teve aí só em maio cerca de 171, né? Então a gente percebe que realmente assim você tem as pessoas mais à vontade, inclusive para formalizar o negócio, que é muito importante para a gente ver esses negócios, para gerar mais possibilidade de microcrédito, né? Ou de crédito para esses empreendedores, essas empresas. Mas eu queria falar um pouco agora sobre a questão do setor de energia fotovoltaica, sabe? Qual que é a sua visão sobre esse setor? Porque a gente sabe que temos bons impactos, mas a gente também tem que ter uma visão de propósito relacionada à questão do meio ambiente. Qual que é a sua visão, já que a gente tem tido assim, um boom, né, de fazendas com placas que recebem energia solar, né, trocando em miúdos aqui para os nossos ouvintes. Então, o que você pode trazer para a gente a respeito? Ariane, o engenheiro sempre gosta de novos empreendimentos. Mas a gente tem que perceber que as nossas universidades, as nossas instituições de pesquisa, como o EPAMIG, tem que entender que isso é uma realidade. Se aquilo é mais rentável do que o pasto, do que a cultura, a gente não pode ter uma ditadura de falar que não pode fazer. O que nós temos que fazer? Não criar alternativas. Então, hoje nós sabemos que tem culturas que são muito bem utilizadas debaixo das placas fotovoltaicas. Então nós temos que criar ciência para isso. Porque o que a gente não pode é impedir o desenvolvimento só porque a gente acha uma questão. Olha, a pessoa, se ela aluga por um valor significativo e o dinheiro chega na região, é lógico que esse dinheiro vai irrigar essa questão. Mas é impossível. Nós temos o nosso Unimontes, que é um centro de pesquisa importante, a nosso UFMG, que é um centro de pesquisa importante na área da agronomia. E nós temos a EPAMIG. O que nós precisamos é colocar esse pessoal para pensar, falar assim, olha, qual cultura que funciona bem aqui? O que eu vou associar com essa placa fotovoltaica? Eu vou associar com a cultura do amendoim, a cultura X, ela se aproveita muito, eu vou fazer uma estrutura maior de tal que consiga funcionar isso. Então é isso, é não criar um obstáculo ambiental para a pessoa não produzir. Porque a questão ambiental, ela não pode ser uma restrição para o desenvolvimento humano. Ela tem que ser uma condicionante para a gente não impactar muito o meio ambiente. Mas nós somos inteligentes, nós somos capazes de fazer muita coisa. Então é conviver com isso. Isso é uma tendência? Então vamos cuidar dessa tendência. O que efetivamente? Então muitas vezes as pessoas falam assim, não pode, porque causa um problema. Então vou resolver. Porque não tenha dúvida, a energia que move o mundo, se eles não fizerem aqui, eles vão para o Nordeste, eles vão procurar outro canto, eles vão para a África, eles vão para qualquer canto. Então, a economia ela vai se movimentando. O que a gente tem que ver é ter a salvaguarda, sabe, Ariane? Qual é que é a minha salvaguarda? A minha salvaguarda é isso. Então, é uma preocupação com a geração de emprego? Então, vamos ver. O que pode ser? Qual que pode ser a salvaguarda disso? É garantir algum tipo de incremento para garantir escola para essas pessoas, para garantir formação, né? Qualquer contrapartida. A gente só não pode colocar esse obstáculo como impeditivo do desenvolvimento econômico. Por isso que a gente tem que ter inteligência, né? A inteligência da coisa funcionar. Então, isso é uma tendência natural. A gente sabe que o governo federal agora colocou um monte de restrição para carros elétricos, uma coisa assim, que muitas vezes gera outras questões. Mas o importante é a gente saber na ponta o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente não tem nem as informações, né? Ou seja, o que está os indicadores, até que ponto que com aquela usina deixou de gerar emprego. Né? Até que ponto que essas pessoas queriam trabalhar mesmo no campo? Qual o incentivo que eu faço para a pessoa sair da área urbana para ir para o campo? O que nós estamos tentando fazer agora? Quando a gente pegou 50 comunidades, está colocando escolas, unidade de saúde, asfaltamento, luz de LED e a pavimentação de acesso, a gente quer falar assim, olha, você pode morar aqui em Ermidinha, você vai ter todas as condições para desenvolver, para estar próximo ao produtor rural, agitar condição. Você não precisa ir para Montes Claros muitas vezes para viver num ambiente que não é tão... É mais hostil para você que veio do campo, mas você tem que ter essa oportunidade. Então, a gente tem que ter a inteligência de conseguir resolver os problemas
dentro daquilo que é um ganha-ganha, não para criar outras questões, sabe? Então, assim, eu estou falando a minha opinião, sim, mas é uma discussão da sociedade sobre esse aspecto. Muito bom. Guilherme, a gente está quase chegando ao fim da nossa entrevista, mas antes eu queria que você falasse para nós como você vê a importância das feiras, dos eventos locais para a valorização do comércio, da cultura empreendedora aqui na nossa região, e como que a prefeitura ela consegue atuar em vista de orçamento e recurso para colaborar para essas feiras, para que elas aconteçam. Tudo a gente tem que pensar qual que é o impacto coletivo daquilo, ou seja, toda a função é coletiva. As feiras são muito importantes, porque é o setor do turismo que está investindo, é o turismo de negócio. A prefeitura ajuda a Expo Montes, ajuda a Fenix. Então, isso é fundamental. Além de apoiar as feiras de bairros também, que são fundamentais. A prefeitura está fazendo um centro de convenção no Distrito Industrial. Um lugar que tem um espaço, de um auditório, tem salas de multiuso, para criar lá um lugar de feiras, lugar de workshops, lugar de convenções, né? Da mesma forma, junto com a Cimans, está fazendo lá na nova prefeitura também um centro de convenções. Então, na verdade, isso aí vai estimular esse lugar. Sabemos que precisamos de um lugar maior. A própria Arena Moc, que já tem recurso em conta para fazer, já foi licitado, finalmente, ela terá um grande espaço para shows, porque é uma arena, e também terá um grande esplanada, que será o estacionamento, que poderá funcionar também como áreas de eventos, com possibilidade de shows grandes dentro do próprio campo de futebol. Então, a primeira coisa é dar infraestrutura para isso acontecer. Mas, além disso, estimular o setor de hotel, o setor gastronômico, que aqui nós temos uma gastronomia belíssima, o próprio IQI vai garantir esse cuidado, né? Nós vamos ter um livro de receitas de produtos daqui, vamos ensinar a cozinha do bar fazer isso, do restaurante, a cantineiro usar os produtos do Cerrado. E, sem dúvida, nós precisamos garantir, por exemplo, agora mesmo, nós ajustamos com o governo do estado de asfaltar até a Lapa Grande. A prefeitura já fez sua parte, 1 quilômetro, e hoje até cobrei da secretária de Meio Ambiente, a minha amiga Marina, que o governador já autorizou isso há 3 anos, um recurso que até consegui via compensação minerária. Mas o estado a gente sabe que é muito mais complexo do que o município. Então, de ter garantia, porque a pessoa vai vir para a feira, mas não é só para a feira. Ele tem que gastar, ele tem que investir, ele tem que consumir os produtos, ele tem que gastar restaurante, ele tem que gastar lá no hotel, ele tem que o taxista tem que receber o recurso, o Uber. Então a gente tem que criar a rede. E essa rede, não adianta ele vir aqui para uma feira, ficar sentado aqui e vai embora. Verdade. Não teve a sua função. Então a prefeitura apoiará, né, dentro de novo funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que terá o seu papel preponderante para conversar com as pessoas, de ter a porta sempre aberta para interlocução com o setor econômico, com os professores de economia, os professores de contabilidade, os professores de administração, a atividade produtiva, para estar aberto, para conversar, porque todo mundo se fazendo um pouco, nós vamos ter uma cidade cada vez melhor. A prefeitura tem que estar aberta a essas novas soluções, e é isso que a gente acredita. Isso seria uma forma de envolver a comunidade, né, os empreendedores locais, na construção de políticas públicas, quem sabe, né, para o desenvolvimento do empreendedorismo e até para a criação de novos negócios, né, Guilherme? Sem dúvida, é fundamental. Mas para isso todo mundo tem que estar com a mão na massa. Vocês ouviram aí, né, gente? Vocês estão ouvindo bem? É isso. Guilherme, antes da gente encerrar, eu quero muito que você deixe uma mensagem para os eleitores, em geral, como você disse, né? São 300 mil, você vai governar para os 300 mil eleitores, para a população de 450 mil habitantes, para aquelas que chegam, Beberico, Montes Claros, vão para sua cidade, voltam, enfim. Queria muito que você deixasse uma mensagem do que a sua gestão, do suprassumo que a gestão Guilherme Guimarães trará para nós aí a partir do ano de 2025. Primeiro, agradecer, Ariane, a você, ao Paulo, por essa oportunidade. É muito bom a gente estar conversando com as pessoas. O canal aberto. Lembrar que o prefeito não é inacessível. Ele é uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa. Tem que estar pronto para escutar, pronto para conversar com as boas ideias. E as boas ideias tem que sempre aproveitado. A pessoa que ela é restrita a receber boas ideias, ele vai ficar parada no tempo. Então é isso, agradecer à Rádio Universitária por essa oportunidade. Sabemos que precisamos cada vez mais chegar lá no território, com essas informações que você colocou aqui, e sabemos que a universidade é um campo fértil para fazer isso. Então aqui, tanto que a Prefeitura de Montes Claros investirá 2,5 milhões para concluir o Teatro da Unimontes. Então, tão logo
comece a nova gestão, a gente vai mandar um projeto de lei, porque a gente entende que aqui é um ponto de cultura, um ponto de entretenimento, um ponto importante, um lugar tão importante que a gente sabe, e a gente acredita muito na nossa universidade. Queríamos até que a UFMG fosse mais aberta para isso, que ela tivesse mais pronta para estar junto da sociedade. E eu sei que o Instituto ele é muito desse jeito. Então, e contar muito com o pessoal daqui da universidade, todos, né, de todos os pontos, para trabalhar. Agradeço muito essa votação que tive, só aumenta a minha responsabilidade, porque sabemos que esse peso de 70%, 80% de eleitores demonstra uma confiança muito grande, uma esperança muito grande, e o que a gente não quer é frustrar as pessoas. A gente quer, por isso que a gente é muito sincero e, sobretudo, muito humilde de falar. Então, eu tracei 4 propostas que é o que a gente vai trabalhar nesse sentido. Então, é isso que a gente quer propor, é isso que a gente quer fazer, para depois as pessoas não acharem que a gente fez promessa, a gente fez compromisso com as pessoas. Mas, lembrar, a prefeitura não consegue fazer tudo. A sociedade tem que estar mais próxima, a sociedade tem que estar junto. Não adianta a sociedade ficar esperando e ela não participar. Então, a prefeitura tem que estar aberta a receber a conversa, a gente vai estar sempre conversando com as pessoas, porque é isso que a gente sabe fazer, é isso que a gente entende, e a gente tem que estar pronto para receber crítica e resolver esses problemas. Mas agradecer a todos, né? A você, Ariane, ao Paulo, né? A Vanessa, ao professor Rony, ao professor Wagner, ao professor Dalto, por essa oportunidade. E que essa nossa rádio universitária, ela também seja um lugar para levar ideias, levar cultura, levar incentivo e levar informação para que as pessoas sejam autônomas na decisão da melhor condição de vida que ela tem que ter. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, Guilherme? Obrigado pela sua disponibilidade, pelas palavras. Eu tenho certeza que 2025 será um ano maravilhoso para Montes Claros. Montes Claros é uma cidade ultra potencial, a gente fala muito sobre isso aqui, né, Paulo? Todo programa a gente faz questão de falar, gente, olha, essa cidade é uma cidade pujante, olhe para essa cidade com carinho, porque a gente tem muita coisa acontecendo aí para todos os lados, às vezes a gente até se perde, porque quem não está antenado, né, fica perdido. E quando você está perdido, você não sabe para onde você vai, quando você não sabe para onde você vai, o que te resta é reclamar. Então, aqui no Empreendedor em Ação, a ideia é realmente trazer conhecimento e orientação para que as pessoas saibam para onde ir. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Gente, é isso. Ficamos aqui com o nosso Empreendedor em Ação dessa quinta-feira. Você sabe, toda quinta-feira às 18 horas nós temos um encontro aqui na Rádio Unimontes, na 101,1 FM. Segue a gente lá no canal. Lá no canal você vai ver um pouquinho dos nossos bastidores aqui. Eu quero agradecer a todos que estão nos bastidores. Inclusive, a gente está com a Andressa, a gente está com a Juliana, que é a nossa secretária de esporte, também está assessorando o Guilherme. Estamos aqui com o professor Rony, que foi o grande incentivador desse programa estar acontecendo. A Vanessa Araújo, que é a nossa roteirista, nosso Paulo querido, radialista, com as melhores músicas aqui pra gente. Quero agradecer os nossos patrocinadores, a Classic Men's Club, a Crijóis, a Trajeto Móveis, agradecer a Fadenó e também a Impremix. E me segue lá no canal, @ArianeGaldir_Reinventa, lá no Instagram, lá você tem dicas sobre empreendedorismo, liderança empreendedora, feminina, e também fica por dentro do nosso cronograma aqui do Empreendedor em Ação. É isso, gente, até quinta-feira que vem às 18 horas aqui na Rádio Unimontes.